E discutiremos sobre isso, especialmente sobre a mais recente exposição aeroespacial e de defesa que está a ocorrer no Dubai. E isso é muito importante porque, obviamente, há muitos entusiastas que agora estão a preparar este tipo de, sabe, uma espécie de alívio para os ressentidos, se assim desejar. Contudo, isso será um pouco mais adiante. Vamos iniciar com a armadilha C. E como é do seu conhecimento, o senhor Zelensky está atualmente em França, ou pelo menos esteve presente hoje, e formalizou o acordo para realizar, se assim for o seu desejo, a aquisição de 100 aeronaves Rafale provenientes de França. Obviamente, considerando o facto de a Ucrânia não ter dinheiro, a França não pode produzir 100 Rafales tão cedo. Portanto, é um desenvolvimento magnífico. Mas sim, naturalmente. Contudo, ele também obteve os sistemas de mísseis SMPTS, aqueles complexos de defesa aérea que são completamente inúteis e precisam de se esconder em todos os tipos de características do terreno, como as florestas atrás de qualquer colina ou o que quer que seja. Porque, independentemente do que sejam, como o senhor Rubio mencionou da última vez, assim que os coloca lá, em uma semana estão destruídos. É simples assim. Mas sim, ele necessita criar esta imagem e o grupo de tolos tem de acompanhar estas notícias se assim preferir. Mas quando até mesmo o Sr. About, um terrorista de perfil padrão e simpatizante nazi da construção. E esse é o tipo que claramente exerce alguma influência na Alemanha. Até ele reconhece que está praticamente concluído, estão a encaminhar-se para uma derrota estratégica completa. Bem, tenho novidades para o Sr. Job Care. O facto de ele ter ido até lá e ter se reunido com outras pessoas, como o Matzersky, sabe, todos aqueles generais americanos, eles não compreendem o que são dados de combate. Eles não entendem como desenvolvê-lo, não sabem como processá-lo. Portanto, tenho notícias. A guerra foi, de facto, ganha de forma decisiva em 2023. É só que, como já disse várias vezes, há um grupo de pessoas desagradáveis lá. Bem, como posso expressar isto? As capitais europeias e outras ainda não compreenderam plenamente o que estavam a observar porque não são suficientemente grandes. E discutiremos sobre isto e sobre o Sr. Smith e, além disso, a sua, sabe, estratégia magnum opus, que se revela ser o trabalho estratégico mais significativo do século XX e até mesmo do XXI. Mas vamos começar, como já afirmei, com o resumo da situação na linha de conduta de combate, ou o que temos ao longo desta frente enorme que, segundo algumas pessoas, tem entre 1.200 a 1.500 quilômetros. E aqui nos encontramos. Portanto, vamos iniciar com a contagem. Como pode observar por si próprio, estas são as perdas que eles sofreram para o dia de hoje. Como pode observar, aproximadamente 1.400, um conjunto de UAVs abatidos, sabe como é, além de mais 15 tanques e veículos blindados de transporte de pessoal que foram destruídos. E tal como aconteceu no dia anterior, foi devidamente registrado no Tali que havia 2 veículos M270, que são naturalmente sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Eles foram completamente destruídos, como pode verificar por si mesmo. E sim, eles verdadeiramente não estão a passar por um bom momento naquele local. E se agora formos dar uma olhada, por exemplo, no que está a ocorrer no centro de preparação e treino dos operadores de UAV em Bravari, como pode observar por si mesmo, esta é a imagem disso. Sim, o senhor fulano fez uma visita a isso. Contudo, se observar com mais atenção, poderá perceber que não restou muita coisa. Quero dizer lá, juntamente com as pessoas que obviamente estavam a ser treinadas, incluindo todos aqueles instrutores da NATO, e sim, o telhado basicamente desapareceu. Isso implica que houve uma explosão grande lá. E qualquer pessoa presente foi, como sabemos, ou totalmente incapacitada ou fatalmente atingida. E essa é a situação atual em termos de números hoje. E podemos igualmente dar uma olhadela nos nossos estimados amigos Coronel Popov e Emirat Hirulen. Isto é, novamente, tenha em consideração que isto representa um atraso de pelo menos no mínimo 2, mas mais provavelmente 3 dias. Mas isto, como pode observar, é Bukovsky de ontem. Portanto, eu diria que provavelmente se deve retroceder até o dia 14 ou 15 de novembro, no melhor dos cenários, como pode perceber, como é agora denominado em russo.
Sim, está completamente sob controlo, como pode observar, que agora também é designado pelo antigo e tradicional nome russo Dimitrov, está totalmente cercado e controlado pelas forças russas. E houve uma série de ataques, como pode ver por si mesmo, aquelas setas azuis que voltam para trás. Eles ainda tentam aliviar tudo o que resta lá, porque são principalmente aqueles rapazes das forças armadas da Ucrânia. Os russos não os designam por outro nome senão terroristas atualmente, que é precisamente o que eles são, e estão a ser sistematicamente eliminados nos edifícios remanescentes na zona ocidental de Krasnaramisk e em Midrov. E, o que posso afirmar, todas as tentativas acabam por falhar. Existem pormenores sobre esta operação suicida, ao estilo kamikaze, das forças especiais de Gore que foram aniquiladas com um soldado capturado como prisioneiro de guerra que desejava desertar. Mas sim, fanáticos persistem em realizar estas ações com tropas de barreira que são induzidas por substâncias ilícitas. Portanto, sim, isso é Krasnaramisk. E então, naturalmente, podemos agora direcionar a nossa atenção para a área, que possui um ponto crítico em Zaporozh, na área laranja, como pode observar. Os russos já estão a aproximar-se de Aria. É possível observar a escala localizada no canto superior esquerdo, e isso é tudo. Bem, essa é a continuação do avanço em direção à Parogia e, eventualmente, libertar o resto da Oblast de Zaporozh deste campo nazi. O que, evidentemente, como pode observar por si mesmo, tenta resistir de forma não muito eficaz, porque claramente não se pode fazer nada contra a completa e total dominação de fogo das forças russas. E aqui está o que precisamos ter em consideração. Além do facto de que, antes de abordarmos a questão da energia e mudança, bem, temos agora o salão aéreo de Dubai e não apenas um salão aéreo. Pode observar por si mesmo, é desta forma que a exposição russa se apresenta em Dubai. E como seria de se esperar, já houve a chamada preparação de artilharia. Todos os tipos de. Peço desculpa. Todos os tipos de indivíduos dos meios de comunicação, especialmente dos meios ocidentais, a prepararem-se para, na verdade, sabe, diminuir ou minimizar aquilo que observam. Mas a realidade é, evidentemente, que eles já não têm a capacidade de realizar isso, porque o senhor Bogdan, que já realizou o voo de treino no seu próprio, é o nono protótipo do Su-57. Não é o Su-57 que está a ser produzido em série para a Força Aérea Russa, porque eles voam, são aeronaves distintas, mas ainda assim é uma aeronave que estará na base da versão especializada do Su-57 que muitas pessoas realmente desejam. Por exemplo, a Argélia quer o Su-57. A Índia, obviamente, está muito interessada neste jogo. E deixe-me dizer desta forma, a China adoraria tê-lo, mas, claro, eles também têm de manter a sua postura, por assim dizer, para salvar a face. Não podem simplesmente dizer diretamente que também querem isto. Mas este é o único caça de quinta geração com um registro de combate incrível, quero dizer absolutamente inigualável, contra um inimigo realmente sério. E é isso que basicamente os deixa ressentidos em todos os tipos de, sabe, propaganda por todos aqueles entusiastas que discutem todo tipo de coisas. No entanto, pode ver-se relacionado com o Su-57 e depois com o resto do equipamento russo que se provou bem, basicamente inigualável, sem rival em condições reais de combate. Como pode ver por si mesmo, os russos apresentam o seu primeiro Su-57 com o novo motor IL-51 da segunda fase. Como pode ver por si mesmo, esses bocais são bocais de todos os aspectos e são essencialmente uma engenhoca mecânica de última geração que permite ao Su-57 ter esta manobrabilidade inigualável, absolutamente sem igual. Posteriormente, evidentemente, existe o SC-75 UAV, que é um veículo aéreo não tripulado, capaz de operar em conjunto com o S-170, que é o caçador, funcionando como o ala dedicado para aeronaves como o Su-57, por exemplo. Há bastante a ser exibido na Rússia, incluindo as mais recentes iterações do IL-76, que agora é uma aeronave completamente nova, como pode ver, com cockpit de vidro e motores PS-90A.
Dessa forma, existe bastante para ser exibido e há um interesse significativo gerado em torno deste equipamento russo, que evidentemente se traduz em todos aqueles contratos de exportação que muitas pessoas desejam, sabe, obter. Eles desejam possuir o equipamento mais avançado, equipamento militar de ponta no mundo. Portanto, é isso que realmente se destaca neste evento em Dubai. Atualmente, contudo, antes de avançarmos e ao analisarmos cuidadosamente o que está a ocorrer de forma abrangente, vamos observar com atenção este fenômeno intrigante. Este é o MrKing.com, um daqueles alemães perspicazes que declarou ontem, creio eu, que a Euroclear, que é o principal, sabe, banco localizado na Bélgica, Europa, é a entidade que movimenta capital, por assim dizer, ao redor do mundo. Na Bélgica, anunciaram que processarão a UE se piratearem os ativos russos após a investigação anticorrupção da NABU. Um parceiro de Zelensky tenta fugir para Israel e o FMI e a UE usaram a investigação da NABU para não enviar mais dinheiro à Ucrânia. Está concluído. Está correto? Sim. Quero dizer, até mesmo neste momento, os políticos mais tolos e ignorantes da União Europeia começam a perceber o que está a ocorrer. E aqui surge esta narrativa, que prossegue e prossegue sobre esses ativos. Podemos apropriar-nos de 140 mil milhões de dólares desses ativos russos e transferi-los para a Ucrânia. Então, de repente, não. Realmente não queremos fazê-lo. Depois surge outro problema. De repente, alguém aparece num dos principais meios de comunicação dos Estados Unidos a perguntar: onde estão esses 140 mil milhões de dólares? Eles estão, obviamente, espalhados e depositados em todo o tipo de lugares que não conseguimos contabilizar. Temos, sabe? E então temos esta discussão. A discussão é a publicação. E então começam a esclarecer como a realidade começa a emergir mesmo para aqueles líderes europeus que são teimosos e estúpidos, e sabe também para os líderes americanos. Dizem que ao adiar a decisão sobre o uso dos ativos russos congelados para a Ucrânia, a Europa está a proteger-se. Bem, isso não será de grande ajuda, pois as decisões acerca da Europa já foram tomadas na Rússia, e não há qualquer benefício em estabelecer uma comunicação positiva com a Europa. E a Europa permanece como uma inimiga existencial da Rússia e do povo russo. E então, aqui está o que eles redigem, foi no dia de ontem, e creio que foi realmente ontem, portanto. E contudo, é sim, é recente. Assim sendo, oficialmente o adiamento deve-se a precauções legais e responsabilidade financeira, pois oficialmente isso é verdade. Isso é correto. Porque consegue imaginar, quando tudo estiver resolvido e terminado, que a Rússia vai processar, quero dizer, até o limite essas pessoas. Mas aqui estamos nós. Mas sob a superfície está a emergir uma trégua mais desconfortável. Alguns líderes da UE podem já não acreditar que a Ucrânia possa vencer. Primeiro, alguns líderes da UE, deixe-me dizer, são completamente estúpidos. São idiotas. Não entendem absolutamente nada sobre qualquer coisa relacionada ao campo de batalha moderno ou essencialmente. Eles não compreendem a fundo sobre estratégia. E aqui surge esta questão sobre a qual tenho falado incessantemente, e é por isso que, essencialmente, o título deste vídeo se intitula Vale a Pena Reiterar. Vamos repetir algumas coisas e vamos então explicar porque, por exemplo, o Financial Times, e sim, isto é novamente o Reino Unido e geralmente os meios de comunicação ocidentais, os meios de comunicação de massa, os meios de comunicação do establishment, um bando de criminosos de guerra e, sabe, os organismos unicelulares. Aqui estamos, o Financial Times pergunta: pode algo parar o declínio da indústria alemã? O campeão da manufatura da Europa está em queda livre. Os economistas estão a sugerir medidas radicais para salvar o que resta. Tenho notícias para o Financial Times e para a Alemanha. Não há nada que possa ser feito para travar o declínio da indústria alemã. É uma combinação de fatores econômicos, geopolíticos e militares. Também é a questão da tecnologia. E a Alemanha deixou de ser uma nação tecnologicamente avançada, pelo menos como era vista, devido aos seus carros sobrevalorizados. Bem, sejamos honestos, nos anos 60, 70 e 80, a Alemanha fazia carros excepcionais, talvez os melhores do mundo, mas isso mudou. Agora são principalmente lixo sobrevalorizado e super engenheirado. E sim, nem se pode mudar o óleo em alguns modelos da BMW. É necessário ir
e realizar essa tarefa nos concessionários especializados. Contudo, aqui está o problema. Vamos voltar ao ponto que merece ser repetido. E é importante considerar que não basta apenas saber sobre isso. Tem de compreender que tem de literalmente criar um sulco no seu cérebro e seguir e guiar-se pelo que é afirmado, o que lhe permitirá essencialmente ter um bom controle sobre os acontecimentos à sua volta. Às vezes, mesmo não sendo algo que eu faça, não sou economista, não sou especialista financeiro, mas mesmo assim, às vezes compreender e prever o que vai acontecer, por exemplo, se tiver uma pequena quantia de dinheiro guardada em algum lugar, isso dirá o que não deve fazer, como investir em todas essas bolhas. E aqui temos o Sr. Alexander a fazer a transição para o seu magnum opus, que é evidentemente a estratégia. E observe atentamente como isso se conecta novamente com. Não se trata unicamente de uma relação, aplica-se diretamente a toda a elite europeia e ocidental em geral. Ou seja, isto é quem eles realmente são. Ou melhor, isto é quem eles verdadeiramente não são. Praticamente todos eles, incluindo os seus líderes militares. Aqui está a citação. O dever primário da arte da política em relação à estratégia é formular o objetivo político de um conflito armado. Nenhum deles consegue. Qualquer objetivo deve ser coordenado com os recursos disponíveis para alcançá-lo. Nenhum político ocidental entende o que são os recursos e como estão ligados aos objetivos políticos. Nenhum. O facto é que a maioria das pessoas no Pentágono não tem qualquer ideia sobre isso. E assim, o Sr. Swishing continua que o objetivo político deve ser adequado às capacidades de travar guerra de cada um. Para cumprir este requisito, um político deve ter uma concepção correta das relações entre forças amigas e hostis, o que requer um julgamento extremamente maduro e profundo, bem como conhecimento da história, política e estatísticas de ambos os estados hostis e uma certa competência em assuntos militares básicos. A declaração final do objetivo seria feita pelos políticos após uma troca apropriada de uso com a estratégia, e deveria ajudar em vez de atrapalhar as decisões estratégicas. Como pode observar por si mesmo, isto é o que foi redigido por Alexander Sveshen na sua obra-prima sobre estratégia, em 1927. Nenhum político ocidental conseguiu satisfazer sequer remotamente, como dizer, os critérios pertinentes que Sveshen verdadeiramente apresenta. E como resultado, tem-se pessoas que, sim, não são burras. E como resultado, não sabem o que é estratégia. A maioria desses estrategas no mundo ocidental, incluindo aqueles que ensinam, por exemplo, em todas essas academias de guerra dos SS e UA, ou que os ensinam até mesmo nos, colégios de Estado-Maior, colégios de Estado-Maior geral, não são estrategas. Eles são basicamente confabuladores da história militar, e a maioria deles são pessoas com diplomas em humanidades que não compreendem o primeiro elemento sobre a modelagem moderna do combate e como isso afeta a grande estratégia e como as grandes estratégias são baseadas em tudo aquilo a que chamamos guerra. Sveshen alertou sobre a necessidade de uma elite política competente para realizar isso. No mundo ocidental, essa elite não existe. Simplesmente não existem. Mesmo como já afirmei muitas vezes nas altas patentes militares, eles são incompetentes, pouco profissionais e mal educados. Daí o resultado. E quando discutimos e nos aprofundamos no magnum opus de Sveshen, consegue perceber por si mesmo sobre o que ele está realmente a falar? Político responsável. Existem políticos responsáveis na União Europeia? Não, não existem. Exceto por pessoas como o Sr. Orbán ou o Sr. Fico, fora isso não há políticos responsáveis. E ele diz que os políticos responsáveis devem estar familiarizados com a estratégia. Não apenas o alto comando de um exército deve estudar estratégia. Um estratega que emite diretrizes para o escalão, que são os líderes diretos das operações, deve ter uma ideia clara dos limites que são viáveis para a arte operacional com os recursos disponíveis e ter um olhar tático apurado para que as suas forças operem nas condições mais favoráveis possíveis. Como já foi afirmado, e vou repeti-lo novamente, e é por isso que se diz que vale a pena repetir, nenhum deles existe, Sr. Trump. Ele não tem a mínima noção de nada militar. Observe o Macron. Meu Deus, o jovem, o homem, é um verdadeiro contador de histórias, um jovem oriundo do setor bancário. Ele não possui uma compreensão clara do que é verdadeiramente isto. As pessoas que os controlam na Europa, por exemplo,
e nos Estados Unidos, como Rochelle, sabe, todas essas famílias daquela organização que governa o mundo não têm qualquer ideia do que estão a fazer ou a lidar. Eles simplesmente não possuem uma compreensão abrangente do mundo contemporâneo. Porque não é suficiente ter apenas conhecimento no campo financeiro, que na realidade é facilmente adquirido, é necessário ser um engenheiro militar de nível bastante avançado para compreender que no final das contas é o equilíbrio de poder, é a correlação de forças e meios que impulsiona a geopolítica moderna. Essas pessoas não têm qualquer noção e, como consequência, avaliaram de forma errada. Tenho registrado inúmeras vezes em todos os meus vídeos ao longo dos últimos 3 anos e meio e reitero de forma constante este ponto. Eles não só julgaram mal, como criaram um mundo que é um universo alternativo que obviamente não existe à sua volta. Como resultado, quando perguntamos sobre a Alemanha, quando perguntamos sobre a União Europeia, o que está a acontecer lá? O que está a acontecer lá é que estão essencialmente a esgotar-se, quero dizer, estão a girar em torno do ralo econômico. Bem, a razão é simples, porque o dinheiro é apenas o sangue, mas é preciso ter as veias, é preciso ter os ossos de carne, que são as economias industriais que realmente têm de operar produzindo algo que seja tangível. E quando perguntam o que está a acontecer com a Alemanha, nada. Tudo foi previsto, tudo foi antecipado há muito tempo. Posso dar-lhe a data de 2008, o início da crise financeira, mas foi antes disso. Quando a Alemanha e outros países europeus tentam agora corrigir a situação, já é tarde. Não vão conseguir. Eles, essencialmente desconsideraram o que eu estava a mencionar durante anos a fio, e agora está aqui. Vamos examinar, por exemplo, a geração de eletricidade. Estes são os dados energéticos, o que se chama per capita. Bem, per capita, como pode ver, os países mais avançados do mundo produzem, como pode ver, os Estados Unidos, obviamente, sem dúvida, com 12,7 kWh. Depois, em quilowatt-horas, a Rússia com 8,3, o mais elevado é o Canadá, especialmente porque o Canadá tem vastos recursos hidroelétricos. A China encontra-se ligeiramente atrás. Contudo, na maioria das ocasiões, está razoavelmente bem, com a exceção, naturalmente, da Arábia Saudita, que gera a energia necessária para subsistirem no deserto. Contudo, o restante da Europa, ao analisarmos a situação, observa-se uma descida e não se encontra. E a União Europeia, na realidade, não está nem mesmo próxima em termos de produção per capita de eletricidade, e isto refere-se unicamente à eletricidade. No entanto, é essencial analisarmos a produção total de energia, que é evidentemente medida em milhões de toneladas equivalentes de petróleo. E, como pode observar, isto é 23, penso eu. Mas observe. Sim, consegue ver algum país como, por exemplo, a Alemanha ou a França ou algo semelhante ali? Não, temos a China, que é evidentemente um líder no mundo industrial, temos os Estados Unidos da América e a Rússia, e a Índia fica para trás, apesar de possuir uma população 10 vezes maior que a da Rússia. Portanto, estes são os 3 principais produtores de energia, e é isso que define. Lamento dizer isto, mas é isso que define no final das contas, quando se adicionam outros fatores, como a indústria, a ciência, a educação, o desenvolvimento do capital humano, o que realmente define o desenvolvimento desses países que permanecem na Liga das Superpotências, se assim o desejar. E a questão aqui é, será que isto vai mudar? Não, apenas se desenvolverá ainda mais à medida que produzir mais energia e estará em uma posição ainda melhor como superpotência. Pode questionar, e quanto à Arábia Saudita? Bem, eles são uma nação um pouco atrasada, certo? Estamos cientes disso. Mas, novamente, tudo o que produzem lá, o que muitas pessoas não entendem, não é, por assim dizer, uma produção da Arábia Saudita. Tudo, desde o design até a produção da tecnologia e a sua operação, é essencialmente de natureza ocidental. E neste caso específico, a Arábia Saudita é apenas um território que produz o que foi principalmente concebido e desenvolvido por países ocidentais. E sei, por exemplo, que na União Soviética, um dos meus colegas da escola de Sevastopol, os pais dele estavam na década de 1970 a desenvolver todos os tipos de projetos econômicos, incluindo energia, por exemplo, no que hoje é os Emirados Árabes Unidos.
E lembro-me das fotografias deles dessa época, de 1970, 1976 ou algo assim. Eram essencialmente apenas aldeias, não havia praticamente nada. E assim, no final, nesses reinos do mundo árabe, se quiser, são principalmente um resultado da perícia ocidental e da tecnologia ocidental, incluindo a tecnologia soviética e russa. Então, contudo, a Alemanha possui isso? Não, não possui. A França tem isso? Bem, eles têm a. Bem, sabe, o que é a energia nuclear? Eles têm, por assim dizer, taxas de produção decentes para satisfazer as necessidades elétricas ou qualquer tipo de necessidade de França por agora. Mas por agora, e não se esqueça que a França foi expulsa da colina. E adivinhe o que é Burkina Faso? É o Níger, e esses países estão a produzir urânio atualmente. Bem, pode-se dizer isso. O que mais há? Bem, por todo o lado, incluindo a Rússia. Rússia. O desenvolvimento dos recursos de terras raras começou de forma séria. E sim, no final, estamos a olhar para a nova geração do ciclo fechado de geração de reatores nucleares que os russos estão a desenvolver e que já estão bastante avançados no caminho para desenvolver esta tecnologia incrível. E isso significa o que exatamente? Essencialmente, sem qualquer desperdício no ciclo fechado de produção de energia, energia nuclear, energia. A Europa arruinou-se a si própria. Podem agradecer aos liberais ou como quer que lhes chamem. Quero dizer, apenas atlanticistas, idiotas, o que seja. Globalistas, não estou completamente certo. Existem essencialmente inúmeros títulos para essas pessoas como resultado. Sim, Europa. Basicamente, são os números que lhe dizem que está acabado e que nada pode ser feito quanto a isso. E isso é tudo. E não importa o quanto tentem, não importa o quanto queiram evitar esta situação. Aqui está. Essencialmente, qual é a expressão utilizada aqui? E eu já discuti sobre isso. Isto foi, e mais uma vez, isto segue no sentido de alterar a estratégia e o desenvolvimento abrangente da visão estratégica. Aqui está o senhor Novak. Meses atrás, exatamente meses atrás, meses e 2 dias. É o dia 15 de outubro deste ano. Nova comentou acerca da reorientação do setor energético russo em direção ao leste. E o Sr. Novak é um homem. Este é o homem que, na verdade, é um dos indivíduos que trabalha nos bastidores e que administra os Benki, uma daquelas pessoas que gere os mercados energéticos. E assim, aqui temos a reorientação do setor energético russo para o leste, que não é um passo forçado. Leia isto atentamente, não é um quarto passo, mas uma estratégia. Os centros de crescimento econômico hoje estão na Ásia. O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse na Semana da Energia da Rússia. Quanto à reorientação da Rússia para o Oriente, eu diria que este não é apenas o quarto passo para hoje em geral. Esta é a estratégia da Rússia, incluindo que foi determinada pelo presidente da Rússia há muito tempo. Posso confirmá-lo. Isto tem vindo a acontecer há pelo menos uma década. Estamos bem cientes de que os centros de crescimento econômico hoje são os países da Ásia. Ele disse que não. Isto é o. Bem, quando os russos dizem que sim, a Europa basicamente não está interessada, não é interessante. Sabe, em termos de mercados. Além disso, né, os Estados Unidos querem, e eles meio que. Sabe, uma das poucas coisas em que Trump pode ter tido sucesso foi basicamente remover a energia russa do mercado europeu. A Rússia disse: ok, vamos para o leste, é tudo vosso. Os EUA não conseguirão fornecer essa energia à Europa. E, ainda assim, se imaginar que pode, será pelo menos 40% mais dispendioso. Algumas pessoas afirmam que é, na verdade, 3 vezes mais caro do que o que os russos têm fornecido ao continente europeu. Bem, quero dizer que pena, sabe? E a Alemanha, como foi corretamente afirmado pelo ministro da Economia há não mais de 2 semanas, perdeu o seu período de competitividade. E isto não se refere apenas à Alemanha. Aplica-se igualmente a todos os países do continente europeu. Eles não são economicamente sustentáveis. E como resultado, bem, os russos irão beneficiar de mais um grande contrato. Compreende? Contratos nos espetáculos são assinados depois de já terem sido negociados e os termos já terem sido estabelecidos. E então, o que posso dizer, valeu a pena repetir hoje esses fundamentos. E nem sequer estou a entrar novamente, à medida que avanço, nos modelos estratégicos e grandiosos estratégicos ou em como eles operam em conjunto com os modelos operacionais da guerra. É uma longa história. Tenho estado nisto há 3 anos e meio, até mais do que isso, e continuarei a estar.
Mas era isto que vos queria dizer hoje, pessoal. E